Aí, o que a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que o UV vem trazendo, principalmente para a contaminação que a gente tem dos aerosóis, tá? Eu acho que esse é um ponto mais importante. Houve uma mudança recentemente, onde um grupo de cientistas questionou a Organização Mundial de Saúde, porque só estava falando da contaminação por contato e sabendo que a contaminação por aerosol era o principal fator, né, de contaminação dos pacientes, e a Organização Mundial acabou aceitando isso e falando, poxa vida, realmente, aí começou o quê? Começou a se falar sobre isso e muito pouca coisa se sabe ainda. Então a gente vai falar qual é a nossa experiência e aquilo que a gente tem observado, tá? E principalmente a importância do cirurgião dentista nessa cadeia para melhorar a qualidade de vida do paciente, tá? Dele, tá bom? Bom, gente, como vocês sabem, eu sou cirurgião dentista, né? Sou uma pessoa que dediquei aí os últimos 30 anos na pesquisa de inovação, principalmente na área de laser, tá? E recentemente, eu fui presidente da Sociedade Mundial de Laser em Odontologia em 2 gestões, né? Fui da Sociedade Médica que chama-se Walt. Então, nesse período, a gente foi vendo todas as dificuldades de inovação, principalmente do cirurgião dentista, e como estava sendo a solução em países do exterior que a gente estava trabalhando. Acho que eu visitei mais de 40 ou 50 universidades fora do país, né? E isso fez a gente pensar um pouco como que a gente podia trazer uma melhor condição para o dentista brasileiro, comparando do que o dentista no exterior tinha de condição. Alguns países muito melhor, outros países semelhante ao Brasil e outros lugares até com mais dificuldade do que o Brasil, tá? E quando veio a pandemia, eu comecei a estudar muito o que o dentista podia fazer na pandemia, como que realmente se dava a adesão do vírus, sendo que a cavidade bucal é uma das áreas envolvidas. E quando veio a transmissão por aerosol, quer dizer, antes de vir, eu já me preocupava com ultravioleta para descontaminação dos materiais de estado sólido. Mas o que veio a maior preocupação? Quando os conselhos começaram a falar, não abram, só urgência, emergência, né? Aí eu achei que isso realmente ia ser muito problemático para todo mundo. E naquela época, que não é a época de hoje, eu já tinha uma dúvida se isso era o melhor. E hoje eu tenho certeza absoluta que foi a pior coisa que foi imposta para a gente, porque vocês vão ver durante a minha conferência que a saúde bucal ela é um fator determinante para maior ou menor adesão do coronavírus 19, que é o que nós estamos aqui em tema. Então, com isso, eu tenho certeza absoluta que a gente podia ter feito muito mais, né? A categoria em si, mas foi impedida. Bom, como essa preocupação da gente também, né, de será que está voltando as pessoas para o consultório? Não estão voltando, estão com dificuldade, ainda estão com medo, né? Então, eu fiz uma experiência colocando sistemas de UV para descontaminação do ar aqui na clínica, tá? E o que eu observei? Mandei todo também, gente, tudo que a gente vai falar, se a pessoa não divulgar, é a mesma coisa que ela tem um laser de clareamento, né? Então, ela tem um laser de clareamento, mas ninguém sabe, só ela. Não vai funcionar. Ou ela tem um laser terapêutico, ela tem um laser para ILIP, mas se ninguém souber, então eu pedi para o meu pessoal aqui ligar para todo mundo, todos os pacientes que estavam para retornar, falar, olha, você agora pode retornar, nós temos um ambiente mais seguro, nós temos hoje toda a clínica com equipamentos de UV para descontaminação do meio ambiente. E isso deu um retorno de mais de 30% de pacientes que uns estavam esperando, deram a desculpa, né? Não, quando eu tenho medo de ser contaminado, tá bom, eu vou instalar o UV aqui. Ah, então tá bom, quando você tiver me liga. Então já não podiam dizer que não vinham por causa da, né? E aí a gente instalou esses equipamentos e a gente viu que aumentou uma procura muito grande, porque os pacientes se sentiram mais seguros. Então acho que inovação, tecnologia, é tudo aquilo que eu tenho assistido na live de vocês, né? Quando o Matheus fala, quando outro convidado fala, é o que essa inovação pode melhorar o consultório ou pode melhorar o dia a dia das pessoas.
Diante disso, depois eu posso até mostrar o sistema. Eu comprei da Solid Steel, que foi onde eu achei o melhor custo-benefício, né? E foi muito bom. A gente está tendo assim muito sucesso em tudo aquilo que a gente está falando e mostrando para o paciente. Mas também todo mundo que entra aqui, eu falo, olha, gente, eu acho que é o que vocês devem fazer aí. Você tem um laser terapêutico, ó, aqui nós temos laser terapêutico, aqui nós temos o laser de clareamento, aqui eu tenho PDT, aqui tem... E eu aqui mostro hoje, né, todos os dias, para todo mundo que entra, aqui nós estamos com a descontaminação com UV, que é o tema de nós. Daí eu falo do que a odontologia pode fazer para ele. Tem um trabalho de JP Morgan que foi feito logo no comecinho, né? Quantos dias uma clínica conseguiria ficar aberta depois que fosse feito o lockdown, né? Fosse fechado tudo. Então, as clínicas odontológicas, clínicas médicas, foi feito um estudo, né? Que elas teriam em torno de até 30 dias de sobrevivência, tá? E isso realmente todo mundo está sentindo na carne. Mas qual é a minha preocupação? Foi fechado, novamente vocês devem ter visto que Israel voltou a ter um fechamento total. Eu estava conversando com um amigo que eles chamam que é a segunda onda, né? Second wave. Eu estava conversando com um amigo meu de Israel, ele falou, foi o primeiro ano novo, que acabou de ser o ano novo judaico, que eu passei sem meus filhos na minha vida e sem minha família. Por quê? Como que é lá o fechamento total deles? Você não pode sair a 500 metros da sua casa. Tudo que for mais de 500 metros, você está proibido. Se você for pego perto daquela área, longe daquela área de 500 metros, né? Então, o que eu acho? Que o cirurgião dentista hoje tem que saber o papel dele, tem que se prevenir, tem que inovar e tem que estar preparado que se talvez, eu espero que não chegue no Brasil, uma segunda onda, ele tenha método de sobreviver e fazer que os pacientes entenderem que eles não precisam, se eles tiverem problema dental, é melhor ele vir no dentista do que ficar em casa, tá? Com certeza. Então, um dado muito importante, por exemplo, que nesse fechamento total, aumentou o número de morte por infarto em casa 3 a 4 vezes. Porque o paciente ficava com uma dor, não sabia se ia para o hospital, não ia, e acabava, né? Nos Estados Unidos, foi 8,5 vezes em Nova York, de medo dos pacientes procurar, né? Então, acho que isso precisa tomar muito cuidado. Uma outra realidade é que se falou que o dentista podia ser facilmente contaminado. Isso não é verdade, isso não se expressou. Estou falando de março para agora. O dentista ele já nasce com um conceito de biossegurança muito grande. Então, ele realmente se protegeu e protegeu os pacientes dele, né? O que a gente tem visto, então, é que a gente tem 2 sistemas básicos, né, que a gente pode ajudar o nosso paciente a se proteger. É o sistema de UV para substâncias sólidas, né, que é os rodos pequenos que você passa na superfície, né, e você tem o sistema UV para ar, que é um sistema onde tem um equipamento que puxa o ar da sala, passa por um sistema de UV e joga no meio ambiente esse meio filtrado. Isso não é porque acordamos amanhã, não, e achamos assim, acordei hoje e falei, vamos falar de UV. O UV já tem mais de 100 anos no mercado. Quer dizer, na Europa, há mais de 20 anos que se faz descontaminação de água por UV, na Alemanha principalmente, né? A água passa o mesmo sistema, a mesma coisa, passa por lâmpadas, né? E essas lâmpadas emitem na água e acabam fazendo a descontaminação. Porque o UV está provado cientificamente que serve para a descontaminação de bactérias, fungos e vírus, tá? Então, um equipamento de UV hoje vai jogar 99,99% do ar limpo dentro do ambiente. É claro que a gente, por exemplo, ele tem um equipamento, né, normalmente atinge 36 metros quadrados. Num consultório não dá, eu tive que pôr em todos os consultórios porque eu não trabalho com as portas abertas, né? Então, mas na minha sala de espera, que é bem grande, eu tenho 2 equipamentos, por exemplo. E ele renova, em 30 minutos, ele renova esse ar, tá? Se você tem uma ideia, todos, eu não sei se vocês conhecem
caminhões do Senac que fazem atendimento, são 150 caminhões, todos têm, há muitos anos já, a descontaminação do ar por UV. Algumas universidades têm na sua clínica já instalado, né? Então não é uma coisa nova, é uma coisa que realmente tem um embasamento. E tem muitos trabalhos sobre isso. E aí o que eu fiquei pensando? Por que eu queria ter UV? Por que seria importante? Porque eu protejo meus funcionários, em primeiro lugar. Eu protejo a minha equipe. Em segundo lugar, eu me protejo. Em terceiro lugar, os meus pacientes, né? Por quê? Porque a minha equipe está muito susceptível a ter uma contaminação. E hoje, estamos todos nós trabalhando com equipes reduzidas. Significa que se eu perder algum funcionário por qualquer, ou por Covid, ou por qualquer outro tipo de infecção, eu vou ficar muito defasado, porque eu não tenho mais gordura, não tenho ninguém extra, não tenho, né? Então, isso não só está ocorrendo aqui, mas em todas as clínicas em geral, nas franquias, em todos os lugares, todo mundo está trabalhando com um número mínimo de pessoas, né? Até porque essa é uma das formas de você poder economizar. Então, acho que isso é muito importante. Mas vamos lá, a parte científica e por que eu acho que o cirurgião dentista tem uma coisa muito, muito importante, tá? Uma função muito importante. Foi-se descoberto, isso já começou a ser publicado em março, abril, e até eu fiz uma live, né, que é um grupo da China, que colocou que a língua é onde você tem o ACE2, tá? Que é o receptor para adaptação do vírus, tá? Então, o vírus não é que ele chega em você, entra e em qualquer lugar ele se adere e vai passar para o seu sangue, vai te contaminar. Nós temos na mesma expressão da língua o pulmão. Pulmão e língua são dois, na realidade, cavidade bucal. Dentro da cavidade bucal, 50% do ACE2 estão no dorso da língua. Então, qualquer lugar da boca, você tem ACE2, que é o receptor. Vocês lembram quando passa na televisão, né, como que é o Covid? Ele tem aquelas protuberânciazinhas, e ali ele se acopla numa célula. Realmente é isso que eu estou falando, tá? E aí, o que acontece? Quando você ele entra na cavidade bucal, ele tem um período para poder fazer esse acoplamento e desenvolvimento da lesão. Então, hoje, eu acabei de publicar dia 16, depois eu vou passar para você, Maravilha, para passar para eles um trabalho nos Estados Unidos, que na realidade foi um editorial, da importância da saúde bucal dos pacientes, tá? Para que você mantenha ele com o menor número de aderência desse vírus, tá? Do Covid, principalmente, tá? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes. Por exemplo, eu estava lendo algumas publicações, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina proíbe ou incentiva a não irem em dentista, proíbe de você ir no dentista durante a pandemia, proíbe. Então, esse foi um desacerto muito grande, porque se a gente conseguir manter nosso paciente em saúde bucal, ele vai ter menos aderência do vírus, isso já está provado. Quem tem mais aderência do vírus também? Pacientes com ressecamento bucal, com xerostomia. Então, o paciente que é diabético, paciente que está em tratamento do câncer, paciente que toma medicação para pressão, que tem diurético acoplado, paciente que faz uso de medicação para dietas, tá certo? O paciente idoso como um todo. Então, o paciente idoso como um todo, ele tem dois agravantes. Queda da imunologia, mas secura da boca por causa de como se fala, da medicação que ele toma. Então, ele fica em dois aspectos vulnerável, entendeu? Então, acho que esse é um problema muito sério. Em 2015, eu publiquei um editorial com o professor Vanderlei Banhato, onde a gente falava que, na mesma revista, na Photomedicina Laser Surgery, que o mundo já tinha tido catástrofes muito grandes em relação à contaminação por vírus, né? A gente falava isso, está escrito, quem quiser ver pode ir lá observar 2015, né? Photomedicina Laser Surgery. E que as medicações farmacológicas já não estavam dando mais conta do recado disso daí. Então, o que precisava? Se precisava desenvolver um alerta, novas técnicas relacionadas à biofotônica, que né, na realidade é o laser, né? Ou técnicas relacionadas à biologia e à fotônica. A biofotônica é a interação da química
da física e da química, da química e da biologia. É uma ciência nova que estuda essas luzes, vamos colocar assim, a sua interação com o ser humano. Tá? Então, o que a gente observou nesse trabalho? A gente observou que precisava surgir alguma coisa nova. Em 2020, surgiu, 2019 para 2020, realmente veio o que a gente temia. As substâncias químicas não deram conta para combater o coronavírus. Então, tudo que a gente conhecia de antisséptico químico, não sei o quê, né? Não deu conta mais. Como a gente já sabe que vários tipos de pneumonia, também por outras formas bacterianas, os antibióticos não estão dando conta. Então, nos Estados Unidos já tem um movimento há 10 anos, de um professor que lidera, chamado Envemeca Chukwu, que ele até publicou um paper agora, super bacana, falando das luzes na descontaminação, né, em certos tipos de infecção no homem, tá? Inclusive do coronavírus, como que pode ser protegido. Então, veja bem, a gente já conversou nisso nas outras lives, né? E o Matheus já colocou, por exemplo, uma descontaminação que você pode fazer com terapia fotodinâmica, com laser de terapia fotodinâmica. É claro que você está ajudando o seu paciente. Se você está fazendo o ILIB, você está aumentando o quê? A imunologia desse paciente. Mesmo quando eu faço um clareamento mental, que eu tenho que preparar a boca para fazer um clareamento, eu não posso fazer com resíduo. Então, eu estou fazendo uma limpeza, uma profilaxia e melhorando a saúde bucal do paciente. Tá? Então, acho que a gente trabalha com laser, a gente está muito focado nisso, né? E a gente tem uma grande identificação em levar a saúde bucal. Esse é um dos pontos, tá? O segundo que eu queria falar para você é que em 2020 a gente publicou então, que a biofotônica, através do quê? Da uso de erbium para diminuir a vaporização. Herbiag é um laser que faz o corte dental e dentina, pode diminuir, mas principalmente as técnicas de laser terapia melhoram, sim, a saúde da gengiva, melhoram os procedimentos periodontais, a terapia fotodinâmica e no ambiente, tanto para descontaminação sólida e de ar, os UVs. Isso a gente escreveu em março desse ano e saiu publicado agora. Tá? Então esse é o tema de hoje, gente. É o tema que eu acho que hoje você já sabe, por exemplo, então se eu tiver uma contaminação com o Covid-19, ele vai entrar pelo meu nariz? Não, o nariz não tem AC2. Ele pode entrar, mas não vai ser absorvido. Ele vai ser absorvido provavelmente na tua garganta. Provavelmente a grande contaminação passa pela boca. Por isso que vocês estão... Saiu até um programa grande no Fantástico, eu não sei se vocês assistiram, que um coral nos Estados Unidos fez um ensaio, todo mundo usando máscara, né? E que de, sei lá, 64 pessoas, 59 ficaram contaminadas. E 2 foram a óbito. Por quê? Porque apesar de todo mundo estar usando máscara, estar com afastamento social, o ar foi o grande responsável pelo espalhamento da contaminação. Essa semana vocês viram na notícia que a Azul Linhas Aéreas colocou que vai descontaminar, que já introduziu a descontaminação dos aviões com luz ultravioleta. Tá? Que é o grande problema das companhias aéreas hoje, é porque o ar-condicionado não é separado, o ar-condicionado da cabine com o piloto. Né? Em 3 minutos troca todo o ar e o piloto acaba tendo que ficar em quarentena, que provavelmente ele não precisaria, porque ele podia entrar na cabine, fechar, ter um isolamento de ar com o resto e ele não precisaria ficar tanto tempo em quarentena. Então, a situação financeira das companhias aéreas também ficou muito ruim por causa dessas quarentenas de 14 dias dos pilotos, tá? Então, isso, principalmente nos voos internacionais, as companhias aéreas são obrigadas. Eu acompanhei isso porque eu tenho um sobrinho que é piloto, então ele me relatou as dificuldades que ele estava tendo lá nos Emirados Árabes, com as companhias aéreas de lá, por causa que era muito restrito seguir as normas aí, né? Então, eu fico pensando, né, que a gente tem muitos trabalhos publicados sobre o V, que as pessoas deviam de começar a pensar isso para suas clínicas, né? E que hoje já está surgindo o V até para você descontaminar luvas, tem caixas de UV,
né, que você pode trabalhar para descontaminar outras, não vou dizer luvas, mas máscaras mais superficiais, instrumentos, né? Só que um alerta muito grande que eu queria fazer, né, é que não adianta você ir lá na Santa Ifigênia, comprar uma luz UV e colocar no teto da sua clínica. Isso não funciona. Além de ser extremamente perigoso, porque a luz UV ela não pode ter contato com os olhos, não pode ter contato com a pele humana, tá certo? Então, não é isso que eu estou falando. Então, a gente fala UV em ambiente, a pessoa vê aqueles robôs no Japão, que entra no centro cirúrgico e vai para os quartos, mas aqueles robôs são todos controlados como se fosse um robô mesmo, porque dentro do quarto não pode ter ninguém. Ele faz a descontaminação da superfície, não do ar. Então ele descontamina a cama, ele descontamina a... Mas tem uma restrição nessa técnica. Ela, onde tem sombra, primeiro você faz a descontaminação física e o robô vem para dar um auxílio, né? Você faz com produto físico-químico, depois você vem o robô. Mas aí, aonde tem sombra, essa luz não vai descontaminar, tá? E tem um trabalho super legal publicado no Brasil, que eu posso te mandar por um colega chamado Sérgio Bota, que ele fez isso nas clínicas dele, mas ele fez com um físico da USP. Então ele sabe exatamente a descontaminação da luz. Vocês estão entendendo que são duas coisas diferentes. Luz descontaminando superfície e luz descontaminando o ar, né? Então, se a gente vai falar de luz descontaminando superfície, você tem que ter todos os cálculos e você tem que ter com exatidão quanto você precisa de energia para você matar determinado vírus. Por exemplo, no trabalho dele ficou muito legal, porque ele mostrou que o coronavírus ele é muito mais fraco, por exemplo, que o SARS. Tá? Então ele precisa de uma energia de 7 joules por centímetro quadrado para matar um coronavírus e de 124 joules para matar um SARS. Daí ele foi pondo vários tipos de vírus que a literatura mostrava que eram mortos com luz ultravioleta. Então eu acho que a luz ultravioleta física ela serve muito bem para os rodinhos, para você passar no equipe, para você passar no ar, ali na cadeira, no celular do paciente, como ele chega, isso a gente faz aqui. Mas a ultravioleta, ela é a solução se você quer ter o teu consultório, a sua clínica, hoje com a descontaminação do ar em 99,99, incluindo fungos, bactérias e vírus, tá? Eu acho que isso você vai procurar na literatura, né? E tem bastante coisa. Uma coisa que eu recomendo, a USP de São Carlos, o professor Banhato tem vários filmes, mas eu também posso te passar um filme desse, Marília, e você manda para todo mundo ver o filme falando especificamente como que a luz mata, ele destrói o vírus, na realidade, tá? Então, acho que isso é muito importante. Uma coisa, assim, que é muito importante é o que eles perceberam, né? Isso saiu até no Fantástico. Por exemplo, foi uma pessoa que morava em Wuhan, convidou a família para um jantar e eles fizeram a distância social. Por que eles descobriram como essa contaminação do ar? Ele foi para um restaurante, 1,5 metro de distância cada pessoa, tá certo? 9 pessoas da família, tá? Essas 9 pessoas, todos estavam portando máscara, tiraram só a máscara na hora de comer. E dessas 9 pessoas, ele já estava com o vírus, ele contaminou 5. Ele contaminado e mais 5. Mas como? Se eles estavam com distância social, se eles entraram chegando usando máscara e tal. E aí eles foram fazer a rota nesse restaurante e mostraram que o ar-condicionado passava por ele e por ele se distribuía por toda a mesa. Então o vírus contaminou a mesa. Aí a Organização Mundial de Saúde demorou muito, ela acabou, né? Acho que foi no dia, eu tenho aqui 7/8, que ela acabou falando que o ar era um grande transmissor, tá? Então eu acho que a gente tem que pensar na descontaminação do ambiente fechado. Tanto que ontem eu estava falando com um amigo meu, né? E ele me falou que hoje já causa trabalhista funcionário que teve o Covid, os juízes já estão acessando como risco trabalhista. Então você vê onde nós estamos chegando
nisso daí. Então, você tem uma empresa, por exemplo, eu estava falando ontem com a Solid Steel, com o CEO, né, que é desse equipamento que eu comprei, que chama Steady Air, ele falou que uma companhia X comprou 60 para os escritórios dele. Um frigorífico X comprou mais 80 para pôr dentro do escritório. Medo da contaminação e isso levar à causa trabalhista. Então, nós estamos num país de incerteza, um lugar juridicamente difícil de você saber onde vai, porque eu acho isso, mas é a minha opinião particular, né, que a pessoa pode se contaminar em qualquer lugar e achar que se contaminou no consultório, estou falando principalmente funcionário, e a gente ter esse ônus. Então, é mais um ônus que a gente vai ter. Né? Então, estou fazendo uma consulta para o meu advogado para saber se isso realmente se reflete, se isso realmente está acontecendo, né? E as pessoas estão dizendo que realmente já teve condenações por isso. Então, em termos daquilo que a gente queria falar, e resumir para vocês, quando a gente for falar de saúde bucal, né, o dentista tem que estar presente, o dentista tem que ser atuante, o dentista tem que fazer prevenção, tem que chamar os seus pacientes e falar para ele, você tem que vir no meu consultório, porque existe, a boca é um dos receptores do Covid, né? Eu tenho que manter, tem vários trabalhos mostrando que se eu te manter em saúde bucal, vai ter menos aderência, vai ser menor a aderência do vírus, então eu ajudo você a fazer essa prevenção. Uma das técnicas que a gente divulgou muito foi o nosso paciente fazer o bochecho nas outras lives em março, acho que a gente falava sobre isso. Falamos. Bochecho com água oxigenada e diluída na proporção de 3:1, que era um fator de inibição. Né? Era um fator de inibição com aderência, porque mudava o pH e destruía a bainha de gordura do vírus. Então a gente vê que, apesar de ele ser altamente disseminado, quer dizer, ele ser muito fácil de contaminar, porque ele está no ar, ele não tem um alto grau de resistência para aquilo que a gente vai desenvolver ou que a gente vem desenvolvendo como técnica, tá? Então, a água oxigenada que eu falei, terapia fotodinâmica, laser terapia, né? E descontaminação sólida com luz ultravioleta é uma das técnicas, mas eu acho que a técnica de melhor repercussão, isso muda a história, né? Porque são os ultravioletas de ar que eu espero que logo no Brasil seja obrigatório, como é na Alemanha. Você, por exemplo, tem um ar-condicionado num shopping, tem que ter ultravioleta para sair, porque ele já está descontaminando o ar. E eu não estou falando dos tais filtro EPA, que o mercado quer colocar, que é a solução, porque o filtro EPA é somente um filtro, ele só vai pegar resíduos, né, que estão no ar e vão segurar. E outra coisa, o filtro EPA custa, ele está indo nos centros cirúrgicos também, mas ele custa caríssimo e você não pode pegar um filtro que está contaminado e ir lá para a tua mão pedir para tu auxiliar. Você tem que pôr a roupa para remoção, luva, máscara, gorro na cabeça e descartar no local adequado. Tá? Então, eu não estou falando de você chegar como estão vendendo no mercado, filtros EPA, essas coisas que não têm a mesma função do ultravioleta. Tá? Então, acho que o que eu tinha para a gente começar a colocar em discussão, né, é como a gente traz o paciente para o nosso consultório, que é o que está acontecendo, como a gente fideliza ele, como que a gente faz ele... a laser terapia entraria na descontaminação da saúde bucal, já vou falar. E você fazer ele voltar à sua clínica e mostrar que você tem toda a biossegurança. Eu não estou falando aqui que você deve largar os EPIs de segurança, que você não deve mais utilizar. Eu estou falando de uma coisa a mais que te garante mais segurança para a sua clínica, tá? E que vem perguntando... E que vem para ficar também, né, doutor? Eu acho que o mais importante é que nós, brasileiros como um todo, a gente vê esse oba-oba de movimentação, do pessoal voltando, flexibilizando,
mas eu acho que toda essa segurança ela vem para ficar, né? Eu acho que, principalmente os dentistas, eu acho que eles têm que ter essa preocupação de agora para sempre, né? Então, assim, é algo que veio para ficar, não é algo temporário, como muitos imaginam e acreditam, não vou mais comprar um equipamento, né, de segurança e etc, porque isso está acabando. E na verdade não, porque podem vir outros vírus e esse ainda está longe de acabar, pelo menos por aqui, né? Eu acho assim, se você for pensar na odontologia que emite o splay, né, quando você está fazendo uma alta rotação, eu fiz um trabalho com o professor Carlos Estrela, que é um grande microbiologista da Universidade Federal de Goiás, muitos anos atrás, 15, 20 anos, e a gente fez jogando laser de alta potência dentro do canal. E aí a gente colocou as placas de Petri a 30 centímetros da boca do paciente, 1 metro, 1,5 metro e 2, tá? E, olha, manipulando o canal radicular, a gente encontrou o fecalis, que é altamente agressivo, a 2 metros do paciente. Manipulação endodôntica, quer dizer. Então, a gente não vê isso, né? Mas isso existe, está lá na literatura, né? Com certeza. Então, acho que você pensar no ultravioleta só por causa do Covid, eu acho muito pouco, porque você tem que pensar que você vai ter que levar mais segurança para tudo que você fizer na sua clínica, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito firmemente. Eu sou uma pessoa que tem 150 trabalhos publicados, 8 livros. Eu não ia estar falando disso, arriscando minha carreira. Já tenho neto, então não vou arriscar minha carreira por uma coisa que eu não acredito, entendeu? É uma coisa que eu acredito, estou falando para vocês aquilo que eu acredito, nossa, 100% dentro de mim, por tudo que eu já li. Eu li muita coisa, tá? E eu acho que o mundo só não vai caminhar para isso por interesses políticos. É claro que eu alertar a população que ela pode fazer um bochecho com água oxigenada, diluída em água, né? Custa R$450, ninguém tem interesse. É melhor desenvolver uma vacina de 50, 100 milhões de dólares, tá certo? Ou 1 bilhão de dólares, 2 bilhões de dólares, que é o que está custando isso daí. É claro que isso não tem. Agora, eu faço uma pergunta para quem achar que isso está acabando, como você. Vocês acham que essa vacina sai esse ano? Não. Você acha que essa vacina vai ser efetiva logo como quando ela trouxer? Você acha que quantos vão ser cobaias, né? Eu vejo eles falando assim, olha, nós vamos produzir 14 milhões de vacina. Nós somos 200 milhões de habitantes, o que 14 milhões vai fazer aqui no país? Né? Então, quem será que vão ser as pessoas que vão ser os primeiros a tomar essa vacina? Né? Você vê que a vacina que a gente tinha mais crédito, né? Era a vacina inglesa, que a gente é, né, um país de tradição de pesquisa, né? E hoje ela foi suspensa, agora voltou. Então, acho que isso estão falando aqui para nós como população. Não se preocupe, isso logo vai acabar. Eu tenho certeza que esse coronavírus não acaba esse ano, absoluta, né? Eu tenho certeza que isso vai durar o ano que vem, e eu tenho certeza, né, que as pessoas vão mudar os seus hábitos daqui para frente. Eu não sei se... Eu viajo muito, já dei curso na China, Hong Kong, Japão, todo mundo usa máscara, 40% da população usa máscara. Será que nós vamos largar a máscara, né? Então, acho assim, não é uma questão de pânico, não é uma questão de... Mas é só uma questão que as pessoas não podem desacreditar. E você vê as praias lotadas, não é isso, né? Não é isso. As pessoas têm que ter consciência, né? Que elas precisam se proteger e proteger quem elas gostam, né? E que não é porque ela está de férias, até escreveram aí, ó, socorro. Esse vírus não veio de férias. Não é porque ele saiu de férias que ele está de férias também, né? Então, eu queria falar isso para vocês. Uma pergunta que fizeram, se a laser terapia pode descontaminar. Ajudar. Claro que a laser terapia pode. Em primeiro lugar, que a laser terapia aumenta a imunidade, né? Isso é uma verdade. Em primeiro lugar, que ela ajuda os processos de reparação na boca muito mais rápido, né? Então, se você precisa fazer um tratamento gengival, se você precisa de qualquer tipo de agressão,
Porque o dentista sempre está agredindo. Né? Se eu tirei uma cárie com alta rotação, em primeiro lugar é uma agressão ao tecido, mesmo que eu estou tirando a infecção dele. Mas eu estou o quê? Fazendo uma agressão, que vai ter uma resposta inflamatória. Tá? Então, por melhor que você está fazendo até a ortodontia, né? Aqui me perguntaram do gerador de ozônio, já vou falar. Se você está fazendo ortodontia, você está fazendo uma agressão àquele tecido para levar uma melhora. Tá? Então, a pergunta da laser terapia é, sim, a laser terapia ajuda, sim. Mais de 20 anos atrás, tinha um grupo de japoneses que como começou a laser terapia na prevenção da cárie? Eles radiavam um paciente, crianças, com laser terapia, né? E sem laser terapia, e eles observavam que essas crianças, elas tinham, os que aplicavam laser, tinham mais desmineralização, né? Do que as crianças que estavam sem a laser terapia. Então, laser terapia, sim, é um fator de prevenção. É sobre o ozônio. Realmente, né, a Universidade Federal lá em São Carlos, o professor Vanderlei Manhato, faz a descontaminação de máscaras, mas ele faz aí através de ozônio, porque essas máscaras que tem 3 camadas, a parte interna, o UV não consegue chegar. Então, usa um sistema de UV com ozônio, tá certo? Para implementar. Só que, por exemplo, você tem que ter uma preocupação. Se você vai comprar qualquer sistema de UV, você não pode ter liberação de ozônio no ar. Porque o ozônio é irritante. E são raras as lâmpadas de UV que não emitem ozônio, principalmente as mais baratas, que é um custo muito diferente da lâmpada excelente para a lâmpada meia-boca, entendeu? Então, a pessoa que comprar lá na Santa Ifigênia e achar que isso vai resolver, um fabricante que não seja autorizado para tecnologia, ele vai ter problemas, porque ele vai acabar irritando os olhos das pessoas, tá? Então, acho que foi essa a pergunta que me fizeram com o ozônio. Então, deixa eu ver se tem outra pergunta aí que a gente possa... Acho que não, doutor. Eu olhei aqui, acabaram. Acho que são essas. Se alguém quiser mais perguntar mais alguma coisa, nós temos mais 5 minutinhos, tá? Tá. Perguntaram da marca, o senhor mostrou qual é, mas depois eu mando para vocês especificamente qual é. Manda um folder especificamente, eu mando para ela. Não... Eu mando também o artigo que foi publicado e mando o vídeo também, prometido, pode deixar. E aí eu queria falar para vocês que a gente está se preparando para divulgar cada vez melhor isso para vocês, né? Porque eu acho que é muito importante a gente dividir com a sociedade aquilo que a gente está vendo, tá? Eu vou mandar, doutora. Comprei uma lâmpada de ozônio de UV da Ozan que tem produção de ozônio. Não seria indicado? Não seria indicado. Na realidade, se você vai usar o sistema de UV, você tem que ver o sistema de UV que não libera ozônio, tá certo? Então o paciente chega aqui, eu já descontamino o celular dele, tá certo? Descontamina a superfície, descontamina. Então a gente tem várias. Uma outra coisa, eu vi gente exagerando, pondo câmeras, né? Que o indivíduo para chegar no salão de beleza, tem uma câmera lá fora que o indivíduo passa, né? Que o indivíduo passa e joga toda aquela mistura de ar com substância química, ele descontamina a roupa dele, né? Mas quando ele entrou dentro do salão, quando ele falar, ele está contaminando o ambiente. Então, todas essas gente que também tem... Eu vi um colega que entra um cara lá com uma bomba soltando ar, com agente químico em todo o ar, né? Tá ótimo, só que o primeiro paciente que entrar no outro dia já pode levar o vírus lá para dentro, porque isso são tudo soluções imediatas. Não estou dizendo que não devam ser feitas. Tudo que você fizer, você vai contribuir, né, para melhorar. Mas é claro que a tua biossegurança é um fator primordial que você tem que ter na sua clínica e associar, então, aí, em vez de a gente falar lasers, vamos falar de biofotônica. Associar o que a fotônica nos traz de novo, que são os lasers, que são as terapias fotodinâmicas, que são as UVs. Tudo isso é um conjunto de coisas que você faz. Acabou de me mandar uma mensagem um paciente meu que está fazendo irídio. Conjunto de coisas que você faz
para melhorar o seu paciente. Por exemplo, outro dia o Matheus estava falando de fazer ILIB enquanto faz clareamento. Outra ideia, todo mundo senta na cadeira e faz um ILIB durante o clareamento. Ele já sai daqui com uma melhora, entendeu? Imunológica, não sei o quê. Voltando a falar, tudo que a gente faz tem um certo grau de agressão. Então, se você consegue melhorar essa imunologia, muito bem. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Temos 3 minutinhos, doutor. Se o senhor quiser Meu fazer... orientador de mestrado, eu orientei quem no mestrado? Agora doutor eu Diego. Não sei, não vi quem. Doutor Diego. Ah, o Diego, é verdade, o Diego. E convido também a todos para acompanharem o Dr. Aldo nas redes sociais. Ele tem postado, né, conteúdos importantes lá. Fiquem de olho. Ele também vai fazer outras lives, né, doutor? Então fiquem de olho lá no Instagram dele, sigam ele, que ele vai orientando vocês sobre a programação e as lives sobre outros assuntos também, além desse. Eu queria fazer um alerta, que muitas vezes a pessoa conhece a gente num curso e fica inibido. Eu sou uma pessoa que adoro receber perguntas, que eu adoro conversar, que eu adoro transmitir isso para os colegas. Não tenho vergonha, não tenha dúvida. Se tiver vergonha, faz via Marília, que ela vai me ligar, vai falar comigo, ou a Fátima, minha esposa, ou a Ana Paula, na odontologia antroposófica, minha filha. Então, o que eu quero falar para vocês? Vamos discutir o tema, porque cada vez que eu tenho oportunidade de fazer uma resposta, eu estou aprendendo também. Vocês não imaginem como a gente aprende quando a gente tem que responder perguntas, né? E ajudar os colegas, tá certo? Com certeza, doutor. Muito obrigada pela presença novamente. E a gente volta aqui com outros assuntos, né? Outros temas para a gente, ou esse novamente, enfim. Mas a gente volta aqui para a gente conversar de novo. O pessoal sempre ama. Muito obrigada, doutor Aldo. Um beijo para a doutora Fátima também. Tchau, gente. Será dado, viu? Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Tá? Tchau, tchau. Beijo para todos, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.